Alô, meus queridos irmãos, Pastor Moabel. E desta feita eu quero postar um vídeo a pedido de alguns irmãos, especialmente a irmã Érica, do Rio Grande do Sul, que tem visto os meus vídeos e tem apoiado o meu trabalho no YouTube. E ela gostaria de ter alguma informação sobre o pregador que chamava-se William Branham. Eu tenho contato com este nome há mais de 40 anos. E eu sou uma pessoa que eu me interesso muito por pregadores do Evangelho, verdadeiros pregadores. E vou falar um pouco da vida deste homem. Eu já postei um vídeo, mas não entrou no ar, porque tive problemas com o meu programa, então estou fazendo de um modo mais simples. Mas eu espero que Deus abençoe e que vocês possam entender o que vou dizer. William Branham nasceu em 1909, no estado de Kentucky, aqui na América. E a mãe dele tinha 14 anos na época. O pai era um lenhador e ele foi muito longe para cortar árvores. E quando ele estava voltando para casa, foi surpreendido com a nevasca e não pôde chegar, não pôde viajar. E William Branham e sua mãe, que na época tinha 14 anos de idade e ainda estava grávida de uma outra criança, estava sem comida e sem aquecimento. A casa de William Branham, onde ele nasceu, era uma casa realmente uma choupana. Não tinha calefetação, não tinha água corrente, não tinha banheiro, não tinha nada. Pobre que os pobres chamavam de pobre. Então, um vizinho percebeu que há dias não via fumaça na casa de William Branham, que nessa época era um bebê. Ele foi até a casa, bateu na porta e a porta não se abriu, ninguém atendeu a porta. Ele arrombou a porta e quando entrou dentro de casa, encontrou a mãe de William Branham na cama e o menino também, em exaustão quase à morte, de fome e de frio. Imediatamente esse homem pegou o machado e saiu na rua e cortou árvores e fez fogo dentro da cabana e aqueceu a cabana e procurou comida e trouxe comida para aquela senhora que tinha 14 anos de idade. Muito bem. William Branham, desde o seu nascimento, coisas extraordinárias começaram a acontecer com ele, como luzes que apareciam e vozes que falavam com ele. Eu mesmo percebi alguma coisa nesse sentido, mas eu não quero entrar nesse detalhe. Então, o tempo se passou e William Branham, quando voltava certa vez de buscar água muito longe, numa árvore, somente uma árvore, ouviu um redemoinho e uma voz lhe disse que ele não devia se corromper, nem beber, nem fumar, mas se preservar para um ministério que Deus lhe daria. E ele, quando tornou-se jovem, ele tornou-se um lutador de boxe. E foi um grande lutador e nunca perdeu uma luta, até que um dia ele lutou com um pregador chamado Preacher, que seria como que a tradução seria pregador. E foi uma luta tão difícil que quando ele estava no round número 9 e faltava mais um round para terminar a luta, ele orou a Deus e disse: Senhor Deus, se tu me permitires sair com vida desta luta, eu prometo que nunca mais vou lutar boxe. E assim ele prometeu, e assim ele fez. Nunca mais lutou boxe na vida dele. Um certo dia estava ouvindo o rádio e ele ouviu uma moça falando no rádio.
E ele gostou muito da voz daquela moça e do que ela dizia. Coisas do coração, você entende? Tocou no coração dele. E aí o William Branham, o que é que ele fez? Procurou a moça e encontrou-a mais tarde numa igreja batista. E lá ele se namorou dela, pediu ela em casamento. O nome dela chamava-se Hope, que em português seria Esperança. Casou-se com ela. E ele era um homem muito feliz com a esposa dele. Mas em 1937, na cidade que ele morava, houve uma grande enchente que varreu a cidade. Aonde ele estava, 7 metros de água subiram aonde ele vivia. Ele perdeu tudo. E além da desgraça da água que varreu a cidade, ainda muitas pessoas ficaram doentes. E a esposa dele ficou muito doente e a filha também. William Branham, ele foi ver a sua esposa no hospital tão logo foi possível. E lá chegando, ela estava já à morte. Ela disse: William, você lembra-se que você queria muito comprar um rifle? Porque eles moravam num lugar que se podia caçar e comer os animais abatidos. Ele disse sim. Ela disse: olha, o dinheiro de comprar o rifle está no caibro lá da casa, lá em cima. E ele disse: como você conseguiu? Ela disse: eu economizei centavo por centavo, centavo por centavo, e consegui juntar $21, que era o preço do rifle. Ele disse: mas como isso acontece? Ela disse: coisas de mulher. E logo depois expirou. Ele ficou muito triste, ficou muito abalado, e quando ele voltou para casa, deixando a sua filha muito mal no hospital, antes de chegar em casa ainda, veio uma pessoa do hospital e disse: Sr. William Branham, lamento lhe informar, mas a sua filha acaba de morrer. Então, no outro dia, William Branham sepultou a sua esposa com a filha deitada no colo de sua mãe. William Branham se sentiu muito infeliz, porque tudo que ele amava estava no outro lado da vida. E ele começou a estudar mais a palavra de Deus e se sentir mais chamado para o ministério, com mais inclinação ainda do que antes. E ficou 4 anos viúvo. Vocês entendem? 4 anos. Nós estamos vivendo em dias hoje que o homem fica viúvo em 3 meses, ele já casou. Parece até que antes da esposa morrer, ele já tinha até acertado o casamento com alguém. Eu estou falando assim de um tom jocoso, de ironia. Eu não estou dizendo que é. Muito bem. Então, William Branham começou agora novamente uma família e foi pregando o evangelho, até que um dia ele descobriu o movimento pentecostal. E ele foi ver como era o movimento pentecostal e gostou muito. E começou a crer também nos dons que a Bíblia diz que os servos de Deus podem ter. E foi pregando, e foi pregando, e foi pregando, e multidões começaram a ouvir as suas mensagens. E, segundo ele, um anjo falava com ele e lhe dava as coordenadas para onde ele deveria ir. E ele orou por monarcas, por reis, viajou por quase o mundo inteiro. Mas ele vivia numa pobreza extrema, porque ele não aceitava dinheiro. Ele disse: eu não vou pedir dinheiro, o Senhor que me pôs na obra, Ele que vai me manter. E uma certa vez ele orou por uma senhora e ela foi curada de câncer. O marido dela ficou tão feliz que deu um cheque para ele de 1,5 milhão,
Nos anos 40, isso era grandíssima fortuna. Hoje ainda é muito dinheiro aqui na América. Mas ele não aceitou. Entregou de volta e não aceitou. E continuou pregando. E milagres foram acontecendo. Eu vi casos de caminhões de muletas e cadeiras de rodas serem levadas de suas reuniões por pessoas que alcançaram a cura. Mas ele começou a ser muito perseguido. Você sabe, o diabo se levanta. O diabo se levanta. E até hoje, ainda pessoas perseguem o seu nome. Ele já está morto. Ele morreu com 56 anos de idade num acidente. Mas até hoje eles perseguem o nome dele ainda. Pessoas que viram ele trabalhar e pregar, copiaram seus métodos e começaram a roubar o povo. E usam o nome de William Branham. William Branham está com Deus, ele nem sabe disso. Mas eles continuam enganando o povo e roubando. Então, William Branham tem sido perseguido e menosprezado. Mas para aqueles que menosprezam o nome de William Branham, eu vou lhes dizer uma coisa. Nenhum de vocês, desde o primeiro até o último que criticou ele, produziram 1% do que ele produziu em vida. Vocês entendem? Com toda a tecnologia que vocês têm hoje, que ele não tinha, com toda a riqueza que vocês têm, com os milhões que vocês arrecadam do povo, vocês não conseguiram fazer 1% do que ele produziu. Foi um homem muito abençoado. Naturalmente, ele não conhecia tanto de Bíblia como os grandes ensinadores. E ele insistia que Deus tinha dito que ele era um profeta. E ele insistia com este assunto, e isso trouxe muita discórdia entre o povo. Eu penso que melhor seria se ele não dissesse que era profeta, deixasse o povo crer na mensagem. Mas ele foi muito abençoado, trabalhou muito. E interessante que até hoje os filhos dele são pregadores. Cantam e pregam e não vivem roubando o povo por aí. Eu digo roubando porque o que a gente vê hoje é roubo, é mentira, é engano. Eles dizem que Deus dá, mas Deus não dá coisa nenhuma. Sabe por que não dá? Porque se Deus desse, dava para eles. E eu sei que Deus não dá para eles porque eles pedem para o povo. Se eles pedem para o povo, é porque Deus não dá para eles. Sabe como é que eu vivo? Eu vivo do meu trabalho. Tudo que eu tenho foi do meu trabalho, do meu esforço, meu e da minha família. Nós somos uma família unida. Louvado seja o nome do Senhor. Mais tarde eu ainda vou postar outros vídeos e você terá mais informação sobre William Branham. Eu quero agradecer a irmã Érica e outros irmãos, como o irmão Lucas, outros irmãos aqui da América e também do Brasil, de muitas partes do mundo que veem meus vídeos e me mandam e-mails. Eu fico muito agradecido a vocês. Eu até diria que eu não sei como seria a minha vida se eu não tivesse vocês para me ouvirem e me apoiarem neste santo ministério. Se você não entendeu nada do que eu disse, o que eu acho impossível, eu quero que você entenda pelo menos uma coisa: Deus ama você. Muito obrigado e Deus te abençoe, onde quer que você esteja, neste grande mundo de nosso Deus. Amém.